Fala pessoal, tudo certinho? Se liga só, como eu já tinha combinado no vídeo anterior, a ideia hoje é a gente começar a falar de distâncias. Mas a gente tem bastante coisa para falar das distâncias, beleza? Tem distância de ponta reta, distância de ponta plano, de reta com plano, de reta com reta, de plano com plano. Tem bastante coisa aí, a gente não vai ver isso tudo em um vídeo só. Então se prepara que nos próximos dias a gente vai ver alguns vídeos, eu não contabilizei ainda, mas alguns vídeos de distâncias, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre distância de ponta reta. Se liga só, visualmente o problema é, eu tenho um ponto, tenho uma reta, quero a distância de um para o outro, no caso do ponto até a reta. É importante eu deixar claro desde agora que quando a gente fala de distância de ponta reta, por definição, é sempre a distância mínima entre o ponto que eu estou querendo e um ponto qualquer da reta. Pera aí, o que isso quer dizer? Esse pontinho aqui, a gente vai traçá-lo daqui a pouco, mas esse pontinho aqui que vai ser o pé da altura, ele é o ponto mais próximo da reta em relação ao ponto P. Tudo bem? Ele é o ponto da reta, vou reformular a frase, né? Ele é o ponto da reta mais próximo do ponto P. E, inclusive, isso é uma questão de prova, ok? É uma ótima questão de prova, que na prática ele só iria querer achar o pé da altura, beleza? Bom, no nosso caso a gente está focando na distância do ponto P até a reta R. Eu falei aqui que são 3 formas que a gente vai ver de como fazer essa conta, mas na verdade são 4. É porque eu pensei na quarta depois que eu escrevi isso aqui. Então eu vou ter que editar, né? Eu vou editar o arquivo para colocar 4 formas aqui. Tudo bem? Se liga só, a primeira forma delas é usando função quadrática. Aquela ideia de x do vértice e y do vértice, tá? Especificamente a gente vai usar o x do vértice, mas poderia ser o y também. Bom, a ideia é o seguinte. O que eu estou chamando agora de ponto Q, que é o nosso pé da altura, a princípio ele seria um ponto genérico da reta R, ele é um ponto desconhecido. Enquanto ponto desconhecido, eu consigo escrever o x dele como 3 mais t, o y como menos 6 menos 4t e o z como 7 mais t. Foi o que eu falei nessas 2 primeiras linhas aqui, para quando vocês estiverem lendo sozinhos, para vocês pegarem as referências. Bom, dado o ponto Q, uma forma de escrever o ponto Q em função de uma letra só, eu quero que ele seja especificamente o pé da altura, beleza? Mas se eu quero que ele seja especificamente o pé da altura, uma forma de fazer isso, lembra que essa é só a primeira solução, eu tenho 4 soluções para apresentar a vocês. Uma forma de fazer com que ele seja o pé da altura é calcular a distância do PQ na marra. Olha como é que fica a distância na marra. Lembra que distância entre pontos é raiz de Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado mais Δz ao quadrado. Só isso. Quando você fizer o Δx, vai dar 2 mais t. O Δy vai dar menos 7 menos 4t, né? Que é o x, no caso do ponto Q, menos o x do ponto P. Y do ponto Q menos y do ponto P. E assim vai, né? Então você vai ter 2 mais t, menos 7 menos 4t, 6 mais t. Desenvolver os quadrados, ainda dentro da raiz, eu não vou tirar essa raiz para nada, você vai ter uma função do segundo grau dentro da raiz, beleza? E aí a gente tem 2 caminhos. Como o objetivo aqui é achar a distância, é achar o PQ, eu podia pegar o mínimo, já que é uma função com cavidade para cima, a gente sabe que ela vai ter um mínimo, tudo bem? O y é positivo, com cavidade para cima, então ela tem mínimo. Eu poderia calcular o y do vértice dessa função que está dentro da raiz, e uma vez calculado o y do vértice, eu garanto para vocês que daria 17, dado que eu já sei a resposta da questão, você ia ter que tirar a raiz dele. O motivo de você ter que tirar a raiz é o y do vértice é o mínimo da parte quadrática. A raiz não faz parte da função quadrática. Então, uma vez calculado o mínimo da função quadrática, você tem que botar uma raiz nele para obter o resultado final. Não pode esquecer disso, beleza? Tanto que não foi nem esse caminho que eu segui aqui. E aí estou explicitando qual seria a solução pelo y do vértice, porque às vezes vocês têm dúvida nisso. Em relação ao x do vértice é o seguinte, o x do vértice ele vai me dar o t que faz a distância ser mínima. Isso vai ser importante para a gente se a gente quiser achar o pé da altura. Bom, PQ mínimo acontece necessariamente quando o t for o x do vértice, que é menos b sobre 2a, fórmula conhecida. Se você fizer a conta, você vai achar que o t é menos 2. Jogando t igual a menos 2 na expressão da distância,
você vai ter que a distância é raiz de 17, né? Seria 18 vezes 4, menos 72 vezes 2, mais 89. Quando você fizer a conta, vai dar exatamente raiz de 17. Tudo bem? Temos a distância já, a questão acabou. Um comentário final, um acréscimo, é que o pé da altura é você pegar o t, você já achou o t, é você pegar esse t e jogar na reta, né? Então, no caso, jogar nessa expressão do ponto Q. Você vai ter o ponto 1, 2 e 5. Lembra que eu estou substituindo t por menos 2, então menos 4 vezes menos 2 fica mais 8. Menos 6 com mais 8 vai dar 2 de fato. E o resto é só substituir mesmo e fazer a conta. Tudo bem? Então você vai ter o ponto 1, 2 e 5 como pé da altura. Guarda esses resultados porque a gente já vai usá-los como referência para as soluções 2, 3 e 4. Tudo bem? E aí, algumas coisas já vão facilitar o nosso caminho. Segunda solução. Agora eu vou falar de projeção. A gente já viu projeção lá no vídeo 1, quando eu falei de produto escalar, beleza? Então, a gente sabe que, e a ideia vai ser essa. Se eu pegar o vetor QP e projetá-lo, né, projetar ortogonalmente, no vetor UR, no vetor diretor da reta R, o resultado vai ser o vetor P. Está desenhado aqui o vetor P, tudo bem? E daí? Por que isso é interessante para a gente? Se eu fizer QP menos o vetor P, QP menos P, dá exatamente esse vetor N, cujo tamanho, cujo módulo, é exatamente a distância do ponto P até a reta. Ou seja, se eu tiver uma forma de achar o vetor N, e eu tenho, calculo o módulo desse vetor, vai ser a distância do P até a reta R. Ok? Essa é a nossa segunda forma. Comentário. Esse ponto Q que eu estou colocando aqui é um ponto qualquer da reta. Qualquer. Pode ser qualquer um mesmo. Então, qual ponto a gente vai usar? Por padrão, eu vou jogar t igual a 0, vai dar 3 menos 6 e 7. Então, esse vai ser o ponto Q que eu vou usar. Vai ser o ponto 3 menos 6 e 7. Felipe, por que você jogou t igual a 0? Porque é fácil. Você pode jogar t igual a 1, pode jogar t igual a 2. Nesse caso, talvez fosse até bom, de repente, você jogar um t igual a menos 2. Se você jogasse um t igual a menos 2, as coordenadas iam ficar um pouco menores, melhores de se trabalhar. Mas, ó, não faz a menor diferença, tudo bem? Joguei t igual a 0 porque eu não tenho nenhum esforço mental para pensar no t igual a 0. Bom, dito isso, dado o ponto Q, a gente vai achar o vetor QP. Menos 2, 7, menos 6. Show? O que vai ser a projeção, então? Fórmula de projeção, tá lá no vídeo 1. QP escalar o R, eu estou projetando sobre o vetor UR, dividido por UR escalar o R, tudo isso vezes o R. Né? Então, onde eu estou projetando no UR, é o que mais aparece na fórmula. Quem eu estou projetando, que é o QP, ele aparece uma vez só, nesse primeiro produto escalar do numerador. Ok? Então, quando você fizer a conta, é x com x, y com y, a gente já fez essa conta em outros vídeos, não vou ficar perdendo tanto tempo nela. Qualquer coisa você pode... O legal de você ter uma videoaula é que você pode voltar vídeos, né, para recuperar informações que talvez você tenha esquecido ou perdido. Então, você vai ter menos 2 menos 28 menos 6, daria menos 36, sobre 1 mais 16 mais 1, que dá 18. Tudo isso vezes o vetor UR, que é 1 menos 4 e 1. E eu não sei se eu comentei, eu acho que eu não comentei, mas o vetor UR a gente pega do mesmo jeito de sempre. Coeficientes do t, tudo bem? Pega os coeficientes do t, você vai ter o vetor UR, 1 menos 4 e 1. Achamos o vetor projeção como sendo menos 2, 8 e menos 2. E daí? O vetor n, como eu falei, é QP menos P. Você pode verificar isso, que menos P seria um vetor para o outro lado, né? Apontando para o outro lado, do Q para cá para baixo. E aí o vetor soma, por regra do paralelogramo, por exemplo, seria... Bom, dá para usar a regra do polígono, né? O menos P é você tirar a seta daqui de cima, botar para o lado de cá, né? E aí eu vou estar pegando menos P mais QP. A regra do polígono me diz que esse vetor N é a resultante. É o QP menos P. Só estou provando que, de fato, N é esse vetor. Bom, sendo assim... Quando você faz a diferença, vai dar 0, menos 1 e menos 4. Pô, Felipe, mas espera aí. Como é que eu calculo o módulo desse vetor? Raiz de A2 mais B2 mais C2. Raiz de 1 mais 16, já que o primeiro é 0, não faz diferença, vai dar raiz de 17, que já era o que você conhecia.
Assim, esse método, eu acho ele um pouco melhor no sentido de contas. Tudo bem que aqui, ó, eu posso ter um cara que não corta, né? O denominador podia não cortar, e aí você ia ter que fazer uma diferença com frações. Mas aí o primeiro método também não ia ter muito como fugir disso não, tá? O ruim desse método é que você só acha a distância. Você não está achando o ponto da base ali, o ponto pé da altura. Dá para achá-lo, é claro, se você pegar o ponto Q e somar o vetor P. Tudo bem? Mas aí seria um trabalho a mais, né? Mas dá para achar. É só você pegar o ponto Q, somar no vetor P. Tudo bem? Vamos para a nossa terceira solução que ainda cabe neste vídeo. A terceira solução é usando plano perpendicular. Pera aí, eu tô querendo achar a distância de ponta reta e tu me mete um plano no meio? E vocês vão ver que é super prático. Olha só, imagina o plano perpendicular à reta R passando pelo ponto P. Esse plano está determinado, porque eu conheço a reta R, conheço o ponto P. Como é que eu acho a equação desse plano? Pego o vetor diretor da reta R como sendo a normal do plano. E aí, como ele tem que passar pelo ponto P, eu usei até aquela nossa primeira definição, antes até do desenvolvimento, da equação do plano, que seria ax menos x0, b y menos y0, tudo isso mais c, z menos z0. Né? Eu poderia ter usado aquela forma do ax by cz mais d, né? Ax mais by mais, eu cortei o mais da frase. Eu poderia ter escrito x menos 4y mais z mais d. E aí como é que você acha o d? Joga o ponto 1, 1, 1 na equação, o d vai estar achado. Vai dar 2 de qualquer jeito. Tudo bem? Dá no mesmo, não tem problema nenhum. Você tem essas duas opções aí de como escrever a equação do plano rápido. Sabendo a equação do plano, eu sei achar interseção do plano com a reta. A gente já fez isso, né? E há um vídeo atrás, ou 2 vídeos atrás, já nem sei mais. Acho que foi nos 2. Penúltimo e último vídeo. Bom, a interseção do plano com a reta é só você pegar a equação da reta, pega o x e substitui, pega o y e substitui, pega o z e substitui, substituir. Normal. Equação do primeiro grau, bonitinha, a gente vai achar que o t é menos 2. Achado que o t é menos 2, você sabe que o ponto Q é 1, 2 e 5. Tá? Parece muito com aquele primeiro método, mas sem ter que trabalhar com expressão quadrática, com x do vértice, y do vértice, beleza? Então, achei o ponto Q. Se você tem um ponto Q e tem um ponto P, é só fazer a distância. Normal, joga a fórmula mesmo. Vai ser, a gente já conhece, né? Vai ser raiz de 0 mais 1 mais 16, que vai dar raiz de 17. A gente já passou por esse resultado 2 vezes. Estamos chegando na terceira vez. Para fechar, vamos olhar a quarta solução. A quarta solução vai lembrar um pouco a terceira e a segunda, mas é usar produto escalar, beleza? Talvez não vai lembrar muito a segunda não, vai lembrar mais a terceira. Que é o seguinte, quando eu demonstrei a equação do plano para vocês, eu demonstrei justamente usando o produto escalar, né? Eu peguei que o vetor normal do plano, escalar qualquer vetor do plano tem que dar 0. Porque o vetor normal é perpendicular a qualquer vetor do plano. Tudo bem? Então, nesse caso, se você voltar até, né, imagine esse plano, o vetor UR é o vetor normal do plano, eu sei que ele é perpendicular ao vetor QP, ok? Então, eu vou usar esse fato ao meu favor. Escrevi o ponto Q genericão, a gente já fez isso na primeira solução, no início do vídeo. Peguei o ponto P, o vetor PQ, a gente acabou usando ele implicitamente na primeira solução também. O vetor PQ vai ser esse daqui. 2 mais t, menos 7 menos 4t, 6 mais t. Usando o fato que ele tem que ser perpendicular ao R, PQ escalar o R tem que ser 0. E aí quando você fizer essa conta, você vai achar que o t é igual a menos 2. Isso já era esperado, né? Porque tem que ser o mesmo ponto Q da solução anterior. Vai achar que o t é menos 2. O PQ então vai ser 0, 1 e 4. E adivinha, quem vai ser a distância? Você podia tanto pegar esse ponto T para achar o Q, tá? No caso aqui eu usei o ponto T, o valor do T, para achar o vetor PQ, ok? Achado o vetor PQ, módulo vai dar raiz de 17. E aí nós temos a nossa quarta solução. Então, com isso, vamos encerrar o vídeo por agora. E aí no próximo vídeo a gente continua com os outros tipos de distância. Show de bola? Tranquilo? Então vamos juntos, continuem por aí. Não deixem de mandar suas dúvidas. Até a próxima dica. Valeu!